E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje a aula da gente de termoquímica. Olha para aí, conteúdo mais do que importante, tá certo? Aí tu deve estar dizendo, pô, Guga, toda vez que tu entra aqui, tu diz que é um conteúdo importante. Mas é mesmo. A gente entrou, ó, cinética química, polímeros, equilíbrio químico, equilíbrio iônico. Lembra da aula passada? KPS, hidrólise, solução tampão e hoje termoquímica. Não é não? E aí, Pablo, tudo bom? Luiz Gustavo, como é que vocês estão? Davi, Miguel. Então, pessoal, hoje a pegada da gente é termoquímica. Não conheço uma prova que não tenha termoquímica nessa história da gente. Vamos embora? Pessoal, vê bem. A gente tem aqui, ó, uma questãozinha que ele traz sobre a termoquímica. Por exemplo, a gente às vezes sente frio e às vezes a gente sente calor em alguns processos. Um exemplo, você está passando na frente de uma fogueira de São João, está passando na frente do forno, está passando na frente daquele fogareiro de pizzaria, você sente calor. Você está saindo da água do mar, você sente frio. O que é que está acontecendo? Vê bem, algumas reações liberam calor, outras reações absorvem calor. Alguns processos liberam, outros absorvem calor. A gente chama isso de processo endotérmico e processo exotérmico. Como assim? Endotérmico, endo para dentro, é quando o processo ganha calor. Exotérmico é quando o processo libera calor. Então, quando você passa na frente de uma fogueira, a queima que está acontecendo na fogueira, ela libera calor. Toda queima é exotérmica. Toda queima libera calor. Logo, se a queima está liberando calor, você está o quê? Está sentindo. É você que está passando ali e está dizendo, opa, aqui está muito quente. Quando você sente calor, é porque a reação que está acontecendo lá fora é uma reação exotérmica. Já quando você sai da água e sente frio, é porque a água está evaporando. E evaporar é um processo, sabe o quê? Endotérmico. Então, para que a água evapore, ela tira calor do seu corpo. E aí você sente o quê? Frio. Então, ter muito cuidado com isso, tá? Quando você sente calor, é porque a reação que está acontecendo lá é uma reação exotérmica, que está liberando. Quando você sente frio, é porque a reação que está acontecendo está puxando o seu calor. Aí você fica com falta de calor, fica com frio. Então, vê bem, os fenômenos podem ser classificados em endotérmicos, quando absorvem calor do meio ambiente, e exotérmicos, quando liberam o calor do meio ambiente. Então, veja bem, preste atenção. Toda queima, por exemplo, combustão, queima na presença de oxigênio. Toda queima é exotérmica. Toda queima é exotérmica. Não esquece isso, anota isso. Outro detalhe que vale um post-it, as mudanças de estado físico. Mudança de estado físico é um fenômeno físico, não é? E aí o que é que você tem? Passar do sólido para o líquido, passar do líquido para o vapor, passar do sólido para o vapor direto, tudo isso acontece com a absorção de calor. Então, passar do sólido para o líquido e do líquido para o vapor é processo endotérmico. E voltar, Guga, do vapor para o líquido e do líquido para o sólido, aí é um processo exotérmico. Então, tá lá, gelo, água sólida. A água vai virar líquida, vai derreter, o gelo vai derreter. Processo endotérmico, ele tem que ganhar calor. Aí a água está lá líquida, você quer que ela vire vapor de água, tu tem que ferver, não é? Então ela vai ferver, você vai dar calor, então ela vai evaporar, ela vai absorver calor. Então todo o processo no sentido sólido virou líquido, líquido virou vapor, ganha calor, endotérmico. E todo sentido contrário é exo. Aí tu já aprende outra coisa. Todo processo que é endotérmico no sentido, ele é exotérmico no sentido contrário. Aí a gente tem aí, ó, uma questãozinha para deixar isso bem claro. Ó. Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa. Pessoal, uma vela acesa, ela está queimando, está sofrendo combustão, não é? Então ele diz aí, ó, solidificação da parafina que escorre na vela, queima da parafina
e vaporização da parafina. Ele quer saber o que é endo e o que é exo. Então, primeiro, solidificar. É líquido virando quem? Sólido. Não está voltando? Tá. Então, é um processo exotérmico. Segundo, queima. Tu já sabe, toda queima é exotérmica. Toda queima é exotérmica. É exotérmica, queima da parafina. E aí o terceiro, vaporização. O que é vaporização? Vaporização é passar do líquido para o estado de vapor. Aí você tem um processo endotérmico. Então, um é endotérmico? Não. Um é o quê? Um é exotérmico. 2, queima da parafina. A queima da parafina é exotérmica, porque toda queima é exotérmica. E 3, vaporização, aí é endotérmico, porque está passando do líquido para o vapor. Com isso, o que é que a gente pode responder? 1 é endotérmico? Não. 2 é endotérmico? Não. 3 é endotérmico? É. Então, a resposta da questãozinha, letra C. Então, pessoal, fica ligado nisso, tá? Muita gente, às vezes, tem uma duvidazinha. Por exemplo, antes de eu entrar aqui na aula, um aluno me perguntou, olha, essa questão aqui, Guga, ele está dizendo que colocou um objeto dentro de um aquário e a água do aquário passou de 20 para 50, aumentou a temperatura. Então, a reação não é endotérmica, não? Não, porque se a água do aquário aumentou porque a reação que está acontecendo lá dentro, o quê? Liberou calor. Então, a reação é uma reação exotérmica. Cuidado com isso, tá? Isso é fundamental na hora da gente resolver a questão. Por exemplo, olha 2. Ao se dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio, NH4Cl, em água a 25 graus, obteve-se uma solução cuja temperatura foi de 15. Vê bem, pessoal. Você colocou sal na água e aí passou de 25 para 15. O que é que aconteceu? A temperatura diminuiu. Aí ele diz, ó, a transformação descrita caracteriza-se por um processo de que tipo? Logicamente, pessoal, olha, preste atenção, Pablo, vê bem. Ele está dizendo que quando dissolveu uma determinada quantidade de calor, estava a 25, passou para 15. Passou para 15. Aí ele pergunta, a transformação descrita caracteriza um processo de que tipo? Endo ou exo? Atérmico não é, né? Porque variou. Adiabático não é o sistema. Isotérmico é uma transformação gasosa. Eu quero que você entenda que eu estava com 25, passei para 15. A temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, não. Mas aí é uma dissolução. É um processo exotérmico. Tá certo? Ele estava com a temperatura de 25, agora a temperatura só está com 15. Então eu perdi a minha reação exotérmica. Legal? Se tivesse tido a reação, é que era o processo. Porque, vê bem, eu peguei um sal e joguei na água, tá? Eu peguei um sal, Pablo, e joguei na água. Quando eu joguei esse sal na água, ela estava com 25, passou para 15. Então ela perdeu o calor. Se eu pegar no recipiente, se eu chegar lá e pegar assim, ó, no recipiente, o recipiente está o quê? Está liberando calor, né? Não diminuiu a temperatura? Então, se está liberando calor, o processo é exotérmico. Legal? Tá? É o processo que ele está lhe perguntando. Não, mas a vela, quando ela muda, ela está mudando de estado físico, vê? Ela está passando do estado sólido para o líquido, ou está passando do estado líquido para o vapor, ou está passando do estado de quê? Gasoso para o líquido. É uma mudança de estado físico. Nesse caso, eu não estou mudando o estado físico, eu estou jogando uma substância na água e notei que a água esquentou. Se a água esquentou, é porque aquela substância, quando caiu na água, fez com que ela liberasse calor. Se eu pego no recipiente e o recipiente está quente, é porque o processo que aconteceu lá, lembra que eu falei agora? É um processo exotérmico. Se eu pego no recipiente, ele está frio, aí é um processo endotérmico. É o mesmo exemplo como é? Mas a água diminuiu de temperatura?
Diminuiu, porque ela liberou calor. Você só diminui de temperatura se você o quê? Liberar calor. Não é verdade? Se você libera calor, então você diminui de temperatura. Ó, eu estou perdendo calor, então a minha temperatura está diminuindo. Certo? Por isso que o processo é exotérmico. É em relação ao que está acontecendo no recipiente, viu? Nem em relação a gente, não. É em relação ao recipiente. Entenda isso. Se ele está, ó, passou de 25 para 15. Você, quando pegou, você não sentiu quente? Tudo que você sente quente, tudo que você sente calor, é porque o processo que está acontecendo lá é exotérmico. Tudo que você sente frio, é porque o processo que está acontecendo lá é endotérmico. Certo? É diferente da mudança. Quando eu tenho uma mudança de estado físico, vê, a água, ela estava com a forma de gelo, aí derreteu para a forma de líquido. Para que ela derreta, ela tem que ir o quê? Ganhar calor. Depois, a água que estava no estado líquido passou para ferver. Você tem que dar calor para ela, então ela tem que ganhar o calor. É a mudança de estado físico, certo? Vamos ver aqui, ó. Ao sair molhado de um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano. Aí ele diz, essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, me diga, vá, me responda, por que você sente frio? Porque evaporar é um processo endotérmico. E aí, para que ela evapore, ela tem que ganhar calor. Ela vai ganhar calor, a água para evaporar. Vai ganhar calor de quem? De quem? Da gente. Então, o processo endotérmico puxa calor da gente, aí a gente fica com frio. Então, ó, é um processo endotérmico e cede calor ao corpo? Não. É um processo endotérmico e o quê? Retira o calor do corpo. Então, toda vez que você, olha, não esquece isso não. Você pegou em alguma coisa, tá quente, é porque o que está acontecendo lá é exotérmico. Pegou em alguma coisa, tá frio, é porque o que está acontecendo lá é endotérmico. Certinho? Vamos lá, pessoal. Continua, vamos lá. 4, ó. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Vai, me responda. Primeiro, gás queimando em uma das bocas do fogão. Toda queima é exotérmica. Então, o primeiro processo eu já sei que ele é exotérmico. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Olha aí que legal. Aí, ó, com relação a esses processos o gás que está queimando é exotérmico. A água que está processo de quê? De ferver, ela ganha o calor que está sendo liberado na queima. Que legal, né? Então a queima é exo e a água fervendo, que é um processo de ebulição, é endo. Então o primeiro é exo e o segundo é endo. Bora! Participação, vai. Manda energia. Aí vem, pessoal. Só que na química, a gente vai chamar agora esse processo de uma tal de entalpia. Entalpia representada pela letra H. Mas o que danado é entalpia? Pessoal, é a energia global de uma reação, toda a energia que houver numa reação, a pressão constante. Então, a entalpia é o conteúdo global de energia a temperatura, não, a pressão constante. Muito bem. Então, vê bem, pessoal, não consigo, Vinícius, eu não consigo calcular a entalpia do sistema, tá? Mas a variação da entalpia. E o que é a variação da entalpia? Entalpia final menos a entalpia inicial. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, nos processos exotérmicos, o gráfico começa. O reagente tem maior quantidade de entalpia e o produto tem menos. Então, é um processo que há liberação. Já nos processos endotérmicos, o reagente tem menos e o produto tem mais. Pessoal, então presta bem atenção nisso aqui e vem aqui comigo no quadro rapidinho para a gente ver esse processo de
variação de entalpia. Vamos lá? Vem girando aqui comigo para a gente ver aqui. Olha, eu cheguei aqui. Vamos lá. Pessoal, ó, entalpia é H. Então a gente tem delta H. Delta qualquer coisa é variação, tá? Delta S, variação da posição, né? Delta T, variação de tempo. Delta θ, variação da temperatura. Então, o que é delta H? Variação da entalpia. Então, o que é variação da entalpia? Final, que é produto, menos inicial, que é o reagente. Aí tu pode estar em casa e dizer assim, entendi não, hein? Por que o final é produto e inicial é reagente? É porque, pessoal, na reação, se eu tenho assim, ó, H2 mais I2 produzindo 2HI. Aí, ó, isso aqui é o quê? É o reagente. E aqui é o quê? É o produto. Então, o reagente é o início da reação. E o produto é o final da reação. Então, vê bem. Entenda, se você tem a entalpia do produto maior do que a entalpia do reagente, quer dizer que você começou com menos e terminou com mais. Ó. O produto é maior do que o reagente. Então, durante o processo, você ganhou energia. Você ganhou calor, tá bom? Calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. Então, nesse caso, quem é o ΔH? Vai ser produto menos reagente. Como o produto é maior, o ΔH maior que zero. Então, a minha reação é endotérmica. Em biologia, o pessoal de biologia chama de endoenergética. Tá no mesmo, né? Então, olha para cá, pessoal. Olha que bonitinho o gráfico. Entalpia pelo tempo. Comecei com menos, terminei com mais. Aqui, ó, reagente, aqui, produto. Então, isso é um processo endotérmico. Agora, imagine que a gente tem um sistema onde eu vou ter, presta bem atenção, se, ó, a entalpia do produto é menor do que a do reagente. Eu comecei com muito e, ó, no final, o meu produto foi menor. Então, eu perdi. Meu reagente, eu tenho mais no começo do que no final. Então, se eu comecei com 100, terminei com 30, porque eu perdi. Perdi calor. Aí, olha, como eu sei que eu perdi calor, perdeu calor, ΔH, que é produto menos reagente, vai ser o quê? Menor menos o maior, vai ser menor que zero, a reação vai ser exotérmica. E aí, pessoal, o gráfico também é bem bonitinho, ó, onde eu vou ter o quê? Comecei com mais, terminei com menos. Então, pessoal, a reação pode ser endo ou pode ser exo. Então, não é bonitinho o gráfico aqui no quadro? Não é legal? Não é legal? Então, agora a gente pode voltar para o slide para conversar sobre essa maravilhazinha. Vem-se embora. Olha para cá. Olha aí. Pessoal, questão 1. Legal, né? Vamos lá, vamos lá. E aí, ei, já voltaram, né? Já beberam água? Já respiraram? Volta. Olha aí. Nesse gráfico, quanto é a entalpia do reagente? A mais B é reagente, né? C mais D é produto. Quanto é a entalpia do reagente? 25. Quanto é do produto? 40. Então, eu comecei com 25, terminei com 40, eu ganhei. Então, a entalpia dos produtos é 40. É verdade, é mesmo. Agora, a entalpia, a reação absorve 15. Pessoal, eu comecei com 25, terminei com 40. Quanto é que eu ganhei? Só fazer 40 menos 25, que dá 15. Então, também é verdadeira. E olha aí, terceira, a reação direta é exotérmica. Direta é quando reagente forma produto. 25 chegou em 40, eu ganhei. Eu estou dizendo desde o começo. Se eu ganhei, ela é endotérmica. Então, a alternativa está falsa. E 4, a variação de entalpia é 15 quilocalorias. É verdade, né? Final menos inicial. 40 menos 25 dá 15. Com isso, 1, 2 e 4 verdadeiro. E olha a respostinha,
Letra C, belíssima resposta. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Então você vai ter, ó, representação do calor envolvido em uma reação. Vamos lá? A representação do calor envolvido numa reação. O calor pode ser representado, pessoal, como parte integrante da reação ou a partir da variação da entalpia, não é? Então, lembre-se, a reação pode ser endotérmica quando você tem absorção. Olha aí, ó. O reagente ganhou 92,2 kJ e formou o produto, reação endotérmica. Ou simplesmente o ΔH positivo. São maneiras diferentes de se escrever a mesma lógica. Já o processo exotérmico tem aí, ó, reagente, nitrogênio, mais 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia, mais 92,2. Então ela produziu energia, então ela liberou energia. É um processo exotérmico. Ou simplesmente o ΔH negativo. Então olha aí, vamos lá de novo. Reação exotérmica é aquela na qual há liberação de calor, verdadeiro, né? Há diminuição de energia. Pessoal, para pensar. Se a reação é exo, eu estou perdendo. Se eu estou perdendo, tudo que perde, diminui. Óbvio, eu estou perdendo, estou diminuindo, verdadeiro. A entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Pessoal, a reação é exotérmica. Eu perdi, então eu comecei com mais, terminei com menos. Reagente é maior do que produto. 4. A variação de entalpia é negativa, ΔH negativo, verdadeiro. Se o ΔH for negativo, a reação é exo. Se o ΔH for positivo, a reação é endo. Então, somente quais? Todas. 1, 2, 3 e 4 verdadeiras. Vamos lá. Questãozinha de gráfico. Considere o seguinte gráfico. Olha, A mais B, reagente, lá em cima. AB, produto, lá embaixo. Comecei com mais, terminei com menos. O que é que tu já pensa em casa? Eita, se eu comecei com mais, terminei com menos, é porque eu perdi, a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, o ΔH é negativo. Muito bem. Aí ele bota, de acordo com o gráfico acima, indique a opção que completa respectivamente as lacunas da frase abaixo. A variação de entalpia é. A reação é exotérmica. Ela é o quê? Negativa. Exatamente. A reação é o quê? Exotérmica. Porque se processa com perda de calor, liberação de calor. Então, só é completar, tá tudo completinho, letra D. Vamos lá, pessoal, vamos lá, tô me sentindo sozinho. Vamos embora. Olha aí essa questãozinha, mais uma. Ele diz, ó, as bolsas térmicas consistem geralmente de 2 invólucros selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os 2 invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre aquecimento ou resfriamento. A bolsa pode ser fria ou a bolsa pode ser quente, né? A seguir estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos ΔH. Na primeira reação, o que é que você tem? Óxido de cálcio reagindo com óxido de silício e aí o ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, a reação é o quê? Exotérmica. Se a reação é exotérmica, ela está liberando calor. Se ela está liberando calor, você sente calor. Então, a bolsa quente. Muito bem. Aí, quando responde, ó, dá mais emoção. Muito bem, a bolsa é quente. Na segunda, o ΔH é positivo, a reação é endo. Se a reação lá é endo, você sente o quê? Frio. Perfeito, perfeito. Tá faltando o Pablo. Terceiro, ΔH negativo, então a reação é exo. Se a reação é exo, é porque você está o quê? Sentindo calor. Então, como você está dizendo, é o quê? Algo quente, fria e quente. A resposta é a letra B de beijo. Legal?
Olha aí, estou percebendo. É normal nesse iniciozinho a gente ficar meio, quando é que é endo? Quando é que é exo? Porque tudo depende do referencial, certo? Então, pessoal, muito interessante essa pegada. Vamos lá, vamos deixar isso bem claro, tá certo? Isso vai ter que ficar bem claro. Bora lá. Olha lá. Fatores que influem nas entalpias das reações. Vamos lá. O que é que faz com que a entalpia seja alterada? Vem comigo aqui. Quantidade das espécies químicas. Pessoal, é lógico, né? Veja, se eu queimo 10 gramas de uma substância, libera um calor. Se eu queimo 20 gramas da mesma substância, vai liberar o dobro. Então a quantidade altera a entalpia. Então, por exemplo, 1 mol de hidrogênio formando 1 mol de água, você tem uma reação com ΔH negativo, exotérmica, liberando de 286 kJ. Se ao invés de 1 mol de hidrogênio eu usar 2, o ΔH é o dobro, 572. Então, é isso que é uma proporção estequiométrica. Se 1 libera 10, 2 libera 20, 3 libera 30, e assim vai, né? Então, o primeiro fator é o quê? A quantidade. O segundo fator é o estado físico. Se eu lhe perguntar assim, quem tem mais calor? O gelo, a água líquida ou a água fervente? Obviamente, quando a água virou o quê? A água fervente, o vapor, é porque ela ganhou calor, então ela está mais quente, né? Se você botar a mão no gelo e botar outra mão na saída do lugar onde sai a água quente, que eu esqueci o nome agora, você vai ter o quê? Olha, a água quente queima, né? Então é porque é muito maior a temperatura. Então, pessoal, o estado gasoso tem maior entalpia do que o estado líquido, que tem maior entalpia do que o estado sólido. Até mesmo porque o estado gasoso ele tem uma maior liberdade molecular, uma maior agitação do que os outros. O nome é chaleira, né? Aí vem. Então, ó, graficamente, ó, vapor, mais abaixo líquido e mais abaixo o quê? Sólido. Então, quem tem maior entalpia é o estado gasoso, depois o estado líquido, depois o estado sólido. Então, qual foi o primeiro fator? Quantidade. Qual é o segundo fator? Estado físico. Olha aí, temos mais um fator, estado alotrópico. Esse é importante de você lembrar. Por quê? O que é alotropia? Alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Substância simples diferente. Por exemplo, carbono forma grafite, diamante, grafeno e fulereno. Oxigênio forma gás oxigênio, que é O2, e gás ozônio, que é O3. Enxofre forma enxofre rômbico e enxofre monoclínico. O elemento fósforo forma o fósforo branco e o fósforo vermelho. Então, as formas alotrópicas têm diferentes entalpias. A entalpia do diamante não é igual à entalpia do grafite. Então, por exemplo, aí, ó, grafite tem uma entalpia de menos 393 e o diamante é aproximadamente menos 395. Então, você tem uma diferença de entalpia entre as formas alotrópicas. Então, pessoal, não esquece isso não, tá? Formas alotrópicas diferentes têm diferentes entalpias. E a outra é a equação termodinâmica, né? Quando você tem uma equação que indica a variação de entalpia da reação, os estados físicos das substâncias, condição de temperatura e pressão, onde aquela reação está acontecendo. É importante. E não esqueça, se a equação termoquímica em um sentido for endotérmica, no sentido contrário ela é exotérmica. E vice-versa, tá? E pessoal, vê bem. Olha que coisa legal da gente perceber aqui. Considere a reação representada pela equação termoquímica. Aí ele dá nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia ΔH menos 22 quilocalorias. São feitas as seguintes afirmações. A quantidade de energia liberada será maior se o produto obtido for 2 mols de amônia no estado líquido. Pessoal, para pensar comigo. Como é que a gente tem? A energia liberada aumenta para onde? Gasoso
líquido e sólido. Veja, não é absorvida, agora é liberada. Liberada é exotérmica. Se endotérmica é como? Sólido para líquido, líquido para gasoso, eu ganho. Quando eu volto, eu libero. Concorda? Lembra do gráficozinho do início? Passar do sólido para o líquido, endotérmico. Do líquido para o gasoso, endotérmico. Então, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, tem que ser exotérmica. Então, vamos lá. Então, você tem verdadeira primeira. Segundo, a decomposição de 6,8 gramas de amônia gasosa absorve 4,4 quilocalorias. Aí eu lembro logo de Paulo falando disso. Vê. Pessoal, NH3, ele diz 6,8. Quanto é que eu tenho de NH3? Nitrogênio, na prova é dado, né? Nitrogênio é 14, hidrogênio é 1. Então, a massa molar do NH3 é 14 mais 3 hidrogênios, 17. Então, eu tenho 2 mols, 2 NH3. Então, 2 vezes 17 libera que ΔH? O da reação, que é 22. Então, 2 mols de amônia, que pesa 2 vezes 17, libera 22. Mas ele não quer saber para isso, ele quer saber para 6,8. Aí é uma regra de 3. Se 34 libera 22, 6,8 libera X. Então, X é 4,4. Legal? Então, a segunda é verdadeira. E a terceira ele diz, a entalpia de formação da amônia é de 11 quilocalorias. Google, que danada é a entalpia de formação? É para formar 1 mol. Me diga, formar 1 mol. Quantos mols tem aí na equação? 2 NH3. 2 mols estão liberando 22. O ΔH é 22 quando eu tenho 2 mols. Se for 1 mol, é a metade. A metade de 22 é 11. Então, ó, 2 mols liberam 22. 1 mol, que é o que ele quer, formação. Você já sabe que é 1 mol. Libera quanto? Libera 11. Então, verdadeiro também, 1, 2 e 3, letra E, para essa questãozinha bonitinha. E aí, pessoal, mais um tópico que é importante que você vá somando, tá? Estado padrão dos elementos e dos compostos químicos. Na química, na ciência de um modo geral, você tem que ter um padrão. Qualquer medida exige um padrão inicial. Então, quando você diz assim, ó, eu estou a 10 metros de altura, é porque o chão está a 10 metros de mim. Quando eu digo assim, olha, eu estou a 10 metros de altitude, isso quer dizer que eu estou a 10 metros do nível do mar. Não é isso? Então, agora, o que é o estado padrão na termoquímica? Um elemento químico ou um composto químico, ele está no estado padrão quando e somente quando se apresentar no estado físico mais comum, no alotrópico mais estável, a 25 graus em 1 atm. Pô, Google, eu vou ter que lembrar disso? Vai. Você vai lembrar que o estado padrão tem que ser a 25 graus e 1 atm. E a substância tem que estar no estado físico e alotrópico mais comum. Por exemplo, qual é o estado físico mais comum para a água? Líquida. Qual é o estado físico mais comum para o carbono? Sólido. O estado alotrópico, no caso do carbono, mais comum é qual? O que é mais comum, diamante ou grafite? Tá? Grafite. Então, olha aí. Quem são os estados alotrópicos mais comuns? Carbono, grafite, gás, oxigênio, água no estado líquido e por aí vai. E aí ele diz, ó, presta atenção, vou voltar aqui. Estado padrão. Quando se apresenta no estado padrão, eu estou a 25 graus em 1 atm, no estado físico mais comum e no estado alotrópico mais estável. E aí digo, ó, quando uma substância é simples, formada por um único elemento, e ela está no estado padrão, ela tem entalpia zero. Então, no caso das substâncias simples, eu tenho que lembrar da alotropia. Quais são as alotropias mais comuns? Carbono, grafite,
gás oxigênio, fósforo vermelho, e aí não esqueça que esses são os mais importantes para que a gente possa fazer esse assunto do estado padrão como o zero da termoquímica. Legal? Daqui a pouco a gente continua.